Olá, o que vou falar a vocês é um dos relatos da minha família que mais me aterrorizou, contado por minha saudosa comadre, que eu chamarei de Laura. Essa história, a qual foi verídica, mas com jeitão de lenda. Me recordo de ouvi-la pela primeira vez quando eu era criança, e em uma oportunidade quando ela estava acompanhada de outra testemunha, e eu pedi novamente para ambas me relatassem o ocorrido, e eu consegui guardar na memória a maioria dos detalhes. A outra moça, a amiga de Laura, que eu chamarei de Palmira, não gostava de tocar no assunto, e com muita insistência me recordei do olhar lacrimoso e das palavras proferidas por ela. É mesmo. É aquele terço era da mamãe. Eu rezo todos os dias. Enfim, era notório que Palmira ficava totalmente pouco à vontade com o evento. Minha comadre morava na cidade de Cachoeira Paulista, em uma ladeira nas proximidades da antiga estação ferroviária. Já os caminhos de hoje estão repletos de tráfego 24 horas por dia, devido aos devotos que procuram a Canção Nova para rezar. Ah, sim, já ia me esquecendo. A Canção Nova é uma comunidade católica. Laura já era acostumada com os barulhos das locomotivas. Foi com surpresa que Laura começou a acordar certas noites da semana, sempre por volta das 2 da madrugada, com um barulho de cavalo que galopava e relinchava debaixo de sua janela. Estranhamente intrigada, ela começou a acordar o marido perguntando se ele também ouvia aquele cavalo, o que ele sempre falava para ela que ela voltasse a dormir porque era sonho. O que era de estranhar é que Laura era típica nona, que nunca tinha medo de nada, mas como ela mesma dizia, tinha algo de estranho naquele cavalgar. Era meio anormal. Como não era todas as noites, ela deixou para lá. Até que uma época de quaresma, o tal cavalo começou a acordá-la todas as noites, dando-lhe calafrios e, como sempre, o marido nunca ouvia, a não ser na última vez que aconteceu. Naquela madrugada, pelas palavras dela, seu marido acordou com um barulho do cavalgar misterioso. E arrepiado ele falou baixinho: Laura, Laura, psiu, acorda, Laura. Reze, Laura, reze, reze com fé, que isto não é deste mundo. E neste ponto, eu abro um parêntese para afirmar, caro ouvinte, que o meu saudoso tio era uma pessoa de boa índole. E ainda ele frequentava a Umbanda, sendo logicamente muito bem protegido. O que eu concluo que o tal evento não era para ele presenciar, e sim para as 2 mulheres, que posteriormente foram postas à prova. Agora, com o alerta do marido, Laura ficou então mordida pela curiosidade de ver o tal cavalo, apesar de lhe faltar-lhe a plena coragem para abrir simplesmente a janela do quarto e olhar para a rua e ver o que galopava. Ela então contou à amiga Palmira o que se passava todas as noites e convidou para passar a noite na casa dela, para simplesmente, nas palavras dela, ver se era ou não um simples cavalo andarilho que escapou de alguém e resolveu dar umas voltas na rua da casa dela, e ponto final. Mas se não fosse a sua intuição avisando que havia algo sinistramente errado, por que simplesmente não olhar para fora horas? Então, as duas combinaram, e Palmira começou a dormir na casa dela por várias noites. A Palmira, mesmo tanto avoada das ideias, era totalmente sem noção. Era pelo menos muito católica, daquelas de rezar o terço e a missa da manhãzinha diariamente. E como era quaresma, suas orações triplicavam, seguidas naturalmente de jejuns, sacrifícios e todo aquele leque de questões que os católicos, ainda mais os dos tempos antigos, carregam neste período. Até que uma determinada noite, Laura acordou ouvindo ao longe o galopar do tal suposto cavalo. E então acordou seu marido e sua amiga Palmeira. E ainda meu tio deu-lhe o último aviso, para que orasse com fé apenas, e que parasse de frescura, de querer ver o que passava lá fora. Mas ela o ignorou. Vem, Palmeira, corre! Já com o terço nas mãos e os olhos vidrados de tanto medo, mas com firmeza ela disse: Abra a janela que a gente vai ver o que Jesus quiser. Elas abriram a janela. Aí sim, elas viram o que me fez dormir com luz acesa por noites. Não era um cavalo, era um velho magérrimo com a barba arrastando ao chão.
e com os olhos furados que descia a ladeira abaixo relinchando. E o pior, ele não andava, ele saltava com as duas pernas ao mesmo tempo. E em lugar dos pés havia cascos. Quando as duas viram que o tal ser vinha descendo pelo meio da rua na direção da janela onde elas estavam, ela viu os braços do marido agarrarem a elas e falar com a tal criatura: que você, meu irmão, siga o seu caminho, em nome do Deus Altíssimo, e de Jesus que a todos acolhe em seu amor. Siga seu caminho, siga em paz. E fechou a janela. Foi então que Laura viu que de tanto medo havia uma poça da sua própria urina. E cadê a coragem de sair na varanda para pegar um pano, um balde, um desinfetante para passar no chão? Além de tomar um banho, já que o banheiro ficava também na varanda. E a Palmeira então, coitada, ficou até rezando um rosário atrás do outro de joelhos até o amanhecer. Minha comadre falava que o marido não chegou a ver o que tinha lá fora. Pelo menos é o que ele dizia, que apenas viu que as duas estavam sofrendo um perrengue ao ouvir os gritos das duas, e no reflexo correu para acudir a mulher e a tonta da amiga. E além de tudo, a Laura ainda tomou o maior esculacho do seu marido, por não ter seguido seus conselhos de apenas orar, sem se deixar levar pela curiosidade leviana. Bem, depois disso, ela disse que nunca mais ouviu nada, pois missas, novenas e tudo mais o tal espírito recebeu das duas mulheres por semanas. Agora eu penso, o que seria tal aparição? Um erro de interpretação devido ao medo ao escuro, sendo apenas um cavalo? Ou um jumento de alguém que fugiu? E as duas não perderam a oportunidade de inventar uma história, ou creram de fato na ilusão de ótica? Esse é um mistério que jamais será desvendado.